Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Nessa semana de acolhimento do ciclo 3, para que você possa fazer uma boa transição do PET 2 para o PET 3, nossos professores elaboraram teleaulas especiais a partir das principais dúvidas que recebemos ao longo dessas semanas. Juntos, vamos trabalhar os principais temas e conceitos tratados nas teleaulas, além de solucionar alguns exercícios do Enem. Esse é um momento importante para a fixação do que foi visto e de introdução para os conteúdos do PET 3. Agora, estamos com a professora Rose Mello, da área de Linguagens. Nessa aula, vamos retomar os temas ambiguidade e reportagem, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do Enem. Não é isso, professora Rose? Isso, Dani, tudo bem? Olá, estudante, tudo bem com você? Então, essa é uma semana diferente, né? Então, nós vamos retomar um pouquinho das nossas aulas, a aula que nós falamos sobre reportagem e sobre ambiguidade, né? Nós vimos quais são os objetivos da reportagem, quais são as características, os elementos, e vimos que para escrever não pode usar expressões que causam duplo sentido, né? O que é ambiguidade? É duplo sentido. E se você colocar uma expressão na sua redação com duplo sentido, o corretor, ele não vai entender e você, com certeza, vai perder ponto. Então, não pode, né? Então, para hoje, eu elaborei vários exercícios, né? Vamos discutir o porquê que está certo, o porquê que está errado. Ok? Bora lá? Então, vamos lá. Então, para começar aqui, né? Tem uma tirinha. A tirinha, a charge e o cartoon caem demais no Enem. É cobrado em muitas questões do Enem. Por quê? Na tirinha, na charge e no cartoon, leva você a interpretar, né? Você precisa de ter o seu conhecimento de mundo. Então, você, além de ler a linguagem verbal, você precisa de prestar atenção na linguagem não verbal. Tá? Então, a primeira tirinha tem um pesquisador, né? Ele chega e fala, pesquisa. Aí ele fala, na sua opinião, a corrupção está disseminada por todos os setores da sociedade brasileira? Agora, presta atenção na quebra de expectativa e na surpresa. Aí ele fala, se responder não, ganha um presentinho. Olha só, de onde que imaginar, né, Dani, que um pesquisador vai chegar para você e te induzir, né? Isso, né? Então, vai fazer isso? Não vai. Então, aqui nesse último quadrinho, vamos prestar atenção, então, o que foi pedido nesse enunciado, nessa questão. Olha só, o humor da tirinha advém da quebra de expectativa, surpresa que ocorre no último quadrinho. Então, sempre o humor, você precisa de prestar atenção. É aquele momento em que você está esperando alguma coisa e aquela quebra de expectativa, aquela surpresa, porque jamais você ia imaginar que ia acontecer isso no último quadrinho. Então, aqui eu tenho uma afirmativa, olha só. E o Enem pede demais isso. Primeiro, uma afirmativa, depois o comando da questão. Olha o comando. O texto e a imagem do último quadrinho nos permitem inferir. Texto, linguagem verbal. Imagem, linguagem não verbal. Você precisa de olhar as duas, porque está pedindo. Nos permitem inferir. O que é inferir? Deduzir. Então, é uma questão de interpretação. Vai além do que está no texto. Você precisa ir nas informações implícitas, no seu conhecimento de mundo, porque você vai fazer uma dedução, ok? Então, vamos lá. O comando é esse, a letra A. Lá naquele último quadrinho, dá para você deduzir que toda a sociedade brasileira, sem exceção, sempre foi corrupta? Imagina, né, Dani? Porque quando eu falo sem exceção, é muito forte.
né? Então, lá deu para perceber que é todo mundo? Não, não tem isso lá, né? Então, a A vamos cortar. Que no Brasil, todos gostam de ganhar presentinhos em troca de favores? Olha só, que no Brasil todos gostam de ganhar presentinhos. Você pode até pensar que sim. Generalizou de novo. Mas generalizou de novo. Então também não é a B que parece com a A. Olha como é fácil responder. Que a corrupção no Brasil é exclusiva da nossa classe política? Falou isso lá naquele terceiro? Olha só, era uma pesquisa. E ele, o pesquisador, é que foi perguntar se queria um presentinho. Olha só, então também não falou isso lá não. Que as pesquisas são todas manipuladas por pesquisadores parciais? Dá para você generalizar ali também que por essa tirinha, por aquele quadrinho, são todos pesquisadores? Também não. Que o pesquisador da historinha não é imparcial quanto ao tema da pesquisa? Isso deu, não foi isso? Então ele, o pesquisador da historinha, é que ele não é imparcial, né? Por quê? Porque ele falou que se eles se responder não, ganham um presentinho. Então, é a letra E. Facílima essa, né? É só interpretar direitinho que chega na questão certa. Vamos lá agora? É a questão 112. Essa questão é o início de uma reportagem e ela caiu no Enem 2014, ok? Dani, você lê para nós aí o texto? Leio, pode deixar. Viva a vida, viva a nova TV. Diga olá para a televisão do futuro. Ela permite assistir ao que você quer, quando quer. A segunda tela é um tablet ou um smartphone. E o engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência. Preparado para essa revolução? Por Paula Hotman. Isto, então, olha só. Obrigada, Dani. Nada. Olha só, viva a nova TV. Vou interpretar aqui para a gente chegar no enunciado. Então, quando falou aqui, tá falando o quê? Que é a televisão do futuro. É aquela televisão que permite quem está assistindo, né, ir onde ele quiser. Né? Olha só, assistir ao que você quer, quando quer, né? Então, essa é a preocupação. Então, vamos lá prestar atenção. Vamos ver o enunciado. O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão. Tá claro lá, não é isso? Destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis por, olha só, estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV? Foi falado isso? Claro que quando vem uma tecnologia nova, ela pode até substituir, mas aqui não foi falado que está estimulando essa substituição, né? Então não vamos marcar. Contemplar os desejos individuais com recursos de ponta? Pode ser essa? Pode. Pode ser essa, né? Olha só, contemplar os desejos individuais. Por quê? Porque lembra lá que falou que ele pode assistir ao que ele quiser, a hora que ele quiser? Vamos ler as outras. Transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais? Em momento algum foi falado isso, né? Renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de imagens? Também não deu a entender isso. Minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação de massa? De jeito nenhum. Minimizar a importância, não, né? Ali foi falado até que tem uma maior importância, é a TV do futuro. Então, eu pus um comentário aqui, vamos ver se você acertou. Olha só, o texto apresenta a ideia de que a TV pode garantir ao interlocutor, né, quem está assistindo, que ele assista ao que quer e quando quer, satisfazendo então as vontades individuais. Então, qual é a que contempla aqui? É a letra B, contemplar os desejos individuais. Viu como é fácil? É só você ler o texto e ler com atenção
o comando da pergunta. Vamos para a próxima? É a questão 122 do Enem 2010. Temos 2 textos aqui, tá? Dani, você lê o texto 1 para nós, Dani? Leio. É bom, né, gente? Porque mudamos um pouquinho de voz. Vamos lá, texto 1. O chamado fumante passivo é aquele indivíduo que não fuma, mas acaba respirando a fumaça dos cigarros fumados ao seu redor. Até hoje, discutem-se muitos efeitos do fumo passivo, mas uma coisa é certa, quem não fuma não é obrigado a respirar a fumaça dos outros. O fumo passivo é um problema de saúde pública em todos os países do mundo. Na Europa, estima-se que 79% das pessoas estão expostas à fumaça de segunda mão, enquanto nos Estados Unidos, 88% dos não fumantes acabam fumando passivamente. A Sociedade do Câncer da Nova Zelândia informa que o fumo passivo é a terceira entre as principais causas de morte no país, depois do fumo ativo e do uso de álcool. Isto. Obrigada, Dani. Nada. Então, o que fala esse texto 1? Vai falar do quê? Fumante passivo. O que é um fumante passivo? É aquele que não fuma, né? Mas quando ele está no ambiente onde tem vários fumantes, ele acaba fumando, né? A gente fala assim, tá fumando por tabela, não é isso? Porque um tá fumando e a fumaça vai até ele e ele acaba fumando também. Esse é o fumante passivo, tá? Vamos ver aí o texto 2. Olha só, o texto 1 usou linguagem verbal. O que é linguagem verbal? Palavras. O texto 2 tem linguagem não verbal. Olha só, não existe palavras, mas dá para você entender? É um texto. Vamos relembrar a nossa aula. É um texto? É um texto. Por quê? Porque ele conseguiu comunicar, passou uma mensagem. Não é isso? Olha só, tem um fumante, né? Estão num lugar fechados, tem um fumante. Olha só, a fumaça está indo toda para trás. Olha aqui, não sei se dá para você observar aí, olha só, a fumaça tem até uma carinha e tá com a mão aonde? No pescoço do fumante passivo, né? Porque o da frente tá morrendo e o fumante passivo também, né? Então presta atenção, essa é a interpretação que essa imagem aqui nos leva. Agora vamos ler o enunciado. Ao abordar a questão do tabagismo, que é muito séria, né, gente? Isso é no mundo inteiro. Os textos 1 e 2 procuram demonstrar que, então, lendo o texto 1 e observando, interpretando o texto, a imagem 2, o que esses textos demonstram? A quantidade de cigarros consumidos por pessoa diariamente excede o máximo de nicotina recomendado para os indivíduos, inclusive para os não fumantes? Momento algum falou isso, não é isso? Falou do número, da porcentagem enorme de fumantes, mas não falou disso aqui, né? Que excede. Letra B. Para garantir o prazer que o indivíduo tem ao fumar, será necessário aumentar as estatísticas de fumo passivo? De jeito nenhum, né? A conscientização dos fumantes passivos é uma maneira de manter a privacidade de cada indivíduo e garantir a saúde de todos? Olha, claro, no geral, a conscientização dos fumantes, dos dois, né? Dos passivos, pode ajudar sim, mas acontece que não é isso que os 2 textos, não é o primordial que os 2 textos querem nos transmitir, né? Que os fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois estes também estão sujeitos a doenças causadas pelo tabagismo? Isso está claro, não é isso? Está claro no texto 1 e está claro no texto 2, onde tem lá a fumaça com a mão no pescoço dele, né? Então, os fumantes precisam ser respeitados e poupados, porque senão eles também vão adoecer e até morrer.
O fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que o fumante, portanto, depende dele evitar ou não a contaminação proveniente da exposição ao fumo? Não, né? Porque ele pode ter até essa consciência e não querer, mas quem tem que ter a maior consciência é o fumante ativo. Ele que não deve fumar onde tem pessoas, em lugar fechado, onde tem pessoas que não fumam. Ok? Então é a letra D. Facílima também, né? É só ler com atenção. Então vamos lá. Esse exercício caiu no Enem em 2003 e ele está até no slide da nossa aula. Eu até coloquei aqui no slide da aula sobre ambiguidade. Então, durante a aula não deu tempo de resolver, né? Eu falei para vocês resolverem e agora nós vamos corrigir. Tá bom? Se você resolveu, vamos corrigir. Se não resolveu ainda, preste atenção como é fácil e como você precisa agir para uma expressão não conter ambiguidade. No ano passado, olha só, no ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Olha só, então a campanha, quem fez a campanha? A campanha do governo. Qual era o objetivo dessa campanha? Reduzir os índices da violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete. Olha a manchete do jornal. Campanha contra a violência do governo, do Estado, entra em nova fase. Olha só, campanha contra a violência do governo, do Estado, entra em nova fase. O que entrou em nova fase? Foi a campanha contra a violência ou foi a violência do governo? Olha só, então aqui a manchete tem um duplo sentido e isso dificulta o meu entendimento. Eu entendo de um jeito, a Dani entende de outro, né? Você, de repente, da maneira que você lê, você entende realmente que é para reduzir os índices da violência ou não, né? Então, olha só. Então, considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Então, no Enem caiu o seguinte, então essa manchete, ela tem sentido duplo, ela possui ambiguidade e você precisava marcar como ia ficar essa manchete sem ambiguidade, tá? Não esquecendo que é o quê? A campanha do governo é para reduzir os índices de violência. Então, vamos lá. Se eu falar, se colocar lá, campanha contra o governo do Estado e a violência entra em nova fase, tá certo? Não, porque a campanha é contra o governo ou é contra a violência? É contra a violência. Então, de cara, descartamos a letra A. B, a violência do governo do Estado entra em nova fase de campanha. Tá a mesma coisa, né? A violência do Estado, do governo do Estado. A campanha não é essa, a campanha é para reduzir a violência. Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase. Também não é campanha contra o governo do Estado. Olha só como tá fácil. Letra D. A violência da campanha do governo do Estado entra em nova fase. A violência da campanha. Essa tá certa? Olha só a última. Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. Viu como é fácil? Olha, né? Então, a última é que está certa, porque no enunciado foi falado qual é o objetivo da campanha. O objetivo da campanha é diminuir, reduzir a violência, né? E quem estava fazendo essa campanha? O governo do Estado. Ok? Facílimo, né? Você vai até por eliminação aqui. Então, eu coloquei aqui, né? Tem um comentário, uma resposta, por que a letra E, né? A campanha na manchete, campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase. Não é possível identificar se a campanha é contra a violência do governo
do Estado ou se é o governo do Estado que está promovendo uma campanha contra a violência. Tal ambiguidade pode ser eliminada da seguinte maneira: campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. Então, para escrever, precisa ser claro, não é isso? Aqui nós temos um cartoon, tá? Eu sempre deixo a mais, porque é bom para você continuar estudando, para você resolver as questões, né? Mas só que nessa aqui eu deixei a resposta, vê se concorda. Eu sempre deixei aqui o porquê, que é a letra C, tá? Tá aqui embaixo para você ler, porque vai na letra C, leia e leia o meu comentário, por que a letra C é que está correta, tá bom? Tem uma outra aqui também de ambiguidade, leia com atenção, volte nas aulas, se for preciso, e resolva todas as questões, ok? Espero que você tenha gostado, que você tenha tirado as suas dúvidas sobre ambiguidade, sobre interpretação e compreensão de texto. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula. Continue estudando em casa.